Olá, gente, tudo bem? Bom, seja bem-vindo a esse vídeo. Esse vídeo vai ser mais para fazer uma espécie de resenha sobre esse livro aqui, que é o Fundamentos de Matemática Elementar. Você provavelmente conhece esse livro recomendado por muitas pessoas. Para quem está fazendo concurso militar, para quem vai fazer concurso militar, né? Para quem vai prestar o Enem, entre outras coisas. Eu quero conversar um pouco sobre esse livro. Eu estou bem empolgado para fazer esse vídeo, certo? E eu já quero dizer aqui que os dois vídeos desse canal aqui, eles foram gravados com base nesse livro aqui, certo? Os dois vídeos que você pode olhar aí, eles foram gravados com base nesse livro aqui. A verdade é que esse canal eu uso mais como um backup do meu cérebro, certo? Para ver se os conhecimentos que eu obtive lendo os capítulos aqui estão frescos em minha memória, certo? Aí eu produzo material para alguém tentando explicar para a pessoa o que eu aprendi, certo? E eu recomendo que você faça isso nos seus estudos, porque é ótimo. Você parece que demonstra domínio no assunto. Quando você se esforça para poder se explicar para uma pessoa, você está mostrando que você tem domínio sobre o assunto, certo? Bom, pessoal, vamos começar aqui então sobre esse livro. E a primeira coisa que eu quero falar aqui é que foi chocante ler esse livro. E não foi chocante de uma maneira ruim. Foi chocante de uma maneira excelente, cara. Eu nunca fui um expert em matemática, certo? Por isso, ler isso aqui foi explosão de cabeça, certo? Tem muita coisa reveladora aqui para quem nunca teve a oportunidade de estudar em uma boa escola, certo? Claro, para você ler isso aqui, é muito bom que você tenha uma boa base em álgebra. Portanto, a primeira coisa que eu quero dizer aqui, que se você quer ler esse livro, estudar esse livro, e até mesmo outros livros dessa coleção, recomendo que você tenha uma boa base em álgebra, cara. Porque tem uma coisa aqui nesse livro, que são as demonstrações, que você precisa dominar a álgebra, certo? De cabo a rabo, digamos assim. Monômios, polinômios, os produtos notáveis, certo? Minha primeira recomendação é que você estude álgebra antes de estudar esse livro. Se você já tem um domínio, aí é só ser feliz, certo? Então, foi chocante. Primeira coisa que eu quero dizer é que foi chocante ler esse livro, porque eu nunca fui um expert de matemática. Por isso, ao eu ler cada assunto aqui e vendo coisas que nas aulas que eu tive não eram esclarecidas, serem esclarecidas no decorrer das páginas dessa obra, foi incrível. Eu me senti realizado. É sério, me senti realizado e privilegiado por ter acesso a isso, certo? Então isso é um ponto muito forte, beleza? Agora, vamos para o segundo tópico. O livro é direto ao ponto. O que eu quero dizer com isso? Geralmente, em livros de matemática, quando você começa um capítulo, você tem uma historinha. Você tem uma historinha para te convencer do porquê você vai estudar determinado assunto. Porque muitas pessoas, elas estudam matemática porque elas querem encontrar alguma coisa aí para conseguir aplicar isso. Eu quero achar alguma coisa para conseguir aplicar a fórmula de Bhaskara, certo? Eu quero achar algum ponto da minha vida que eu vou conseguir aplicar a fórmula de Bhaskara. Mas
Se você, talvez, é esse tipo de leitor que você gosta de uma historinha antes para te convencer a ler o negócio, então você vai se frustrar. Porque o que que acontece? Quando você vai lá, você vai começar o seu capítulo, vou pegar um capítulo aqui de exemplo. O que que acontece? Você vai lá começar o capítulo, você começa o capítulo e o autor já te joga a definição na cara, sem enrolação, certo? Já começa assim. Um capítulo começa assim, não tem nada de historinha, direto ao ponto. Vamos lá. Teoria, exercícios. Acabou. Certo? E é assim no decorrer do livro. Se você gosta de uma motivação para você começar o capítulo, então talvez esse livro não seja para você, porque ele é direto ao ponto. E eu gosto muito disso. Livro de historinha demais, não gosto muito não. Gosto de livro direto ao ponto. Livro assim é perfeito para quem já enxerga na matemática a sua beleza, certo? Bora pro próximo tópico. Os exercícios, que eu anotei aqui um roteiro sobre os exercícios. Os exercícios são excelentes. E eu achei muito interessante a abordagem do autor sobre os exercícios. O que que acontece? Quando você vai resolvendo os exercícios, você vai indo do mais fácil ao mais difícil. E o que eu achei muito legal é que o autor ele introduz alguns tópicos nos exercícios. E esses exercícios que introduz tópicos, eles são acompanhados de sua solução, o que eu achei muito bacana, certo? Porque talvez ali não ter a solução do exercício pode ser um pouco frustrante, certo? Aí o autor ele passa esse exercício com a introdução desse tópico, você vê ali, né? Você estuda ali o exercício e no próximo exercício tem o mesmo assunto que foi abordado no exercício anterior, só que com um nível um pouco acima, certo? Deixa eu até achar um exemplo aqui para vocês verem que eu achei muito bacana mesmo essa abordagem. O exercício ele já vem acompanhado de sua solução. Exercício que que introduz um novo tópico. Aqui, ó. Por exemplo, esse exercício aqui, ele é acompanhado de sua solução, porque ele introduz um novo tópico. Aí, o próximo exercício vai ser o mesmo tema que esse que introduziu o tópico, só que com a dificuldade um pouco mais acima, para puxar um pouquinho mais, entendeu? E tem exercícios nesse livro que são muito bons, mas são muito bons mesmo, porque você tem que desenvolver o seu raciocínio. Por exemplo, exercício do tipo, mostre que tal coisa é isso, certo? Prove que isso e aquilo. Esse tipo de exercício foi o que mais me agradou nesse livro, porque ele força você a você desenvolver o seu próprio raciocínio com base nos conhecimentos que você construiu ali lendo o capítulo, certo? Com as ferramentas que você tem munido ali na sua mão, que você adquiriu lendo o capítulo. Agora eu vou falar sobre o primeiro capítulo, que é o capítulo de lógica. O capítulo de lógica, ele não pode ser tão agradável para você que quer dominar o assunto, certo? Porque ele é raso. Ele pode ser bom. Por exemplo, o capítulo de lógica ele foi bom para mim, mas não pode ser bom para você que quer buscar conhecimento profundo em lógica. Mas o capítulo de lógica ele foi bom para mim, para introduzir esse tópico, que sinceramente eu nunca vi nas escolas, e esse tópico ele é muito importante, cara. Porque esse conhecimento, ele faz você conseguir escrever demonstrações, certo? E é um conteúdo que é muito desprezado nas escolas
brasileiras. Eu, por exemplo, nunca tive lógica no meu ensino médio, nem no meu ensino fundamental. Nem sei se tem lógica no ensino fundamental, um assunto que é muito importante para você saber também ler demonstrações. Mas o capítulo de lógica desse livro foi até bom para mim, porque mesmo com esse capítulo aqui, ajudou bastante a eu conseguir entender as demonstrações, as implicações, as equivalências. Foi muito bacana mesmo. Mas para você que quer buscar um conhecimento mais profundo nesse assunto, tem um livro da SBM que se chama Um Convite à Matemática. Esse sim, você pode zerar a lógica com ele. Bom, agora o que eu quero falar é que o livro tem muito conteúdo. Tem conteúdo mesmo, cara. O livro fala sobre lógica, como eu já disse, conjuntos numéricos, relações, funções do primeiro grau, função quadrática, função modular, outras funções elementares, função composta, função inversa, fora os apêndices. Porque em certos capítulos você tem os apêndices, como se fosse um acréscimo, um conteúdo extra, certo? Por exemplo, você está lá, você está terminando o capítulo de função do primeiro grau. Você termina ali o assunto de função do primeiro grau. Aí você vai ser introduzido com o apêndice, que é inequação do primeiro grau, certo? Você termina o carro-chefe ali do capítulo e você é introduzido por um apêndice, tipo um acréscimo. É algo que de certa forma, você precisa do assunto que você estudou para você entrar no apêndice. E para você que tem tempo, eu quero fortemente recomendar que você estude esse livro. Ele pode ser um livro que seja muito revelador para você, certo? Se você tem tempo, estude esse livro. Pode ser uma grande oportunidade, até mesmo para você crescer o seu intelecto, crescer o seu conhecimento. E não só estudar esse livro para fazer uma prova. Eu vejo muitas pessoas achando que o estudo é um meio para o fim. Na verdade, o estudo ele é como se fosse fazer academia. É como se fosse um hábito. Assim como a academia, você ali está exercitando o seu corpo constantemente para você estar em boa forma, você também é importante você exercitar o seu intelecto com estudo. Portanto, não estude apenas para uma prova. Não estude para um fim. Encare o estudo como uma prática, certo? De você talvez sempre que você conseguir, sempre que você ter tempo, você ali estudar um assunto, certo? Para você crescer intelectualmente e não talvez encontrar, por exemplo, na matemática, sempre um meio para o fim, entendeu? Tente encontrar na matemática a sua própria beleza. Então, tente estudar isso aqui como se fosse um hobby. Eu sei que é esquisito falar que estudar matemática como se fosse um hobby, mas é muito divertido, mas é muito, muito, muito divertido mesmo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi uma opinião minha sobre esse livro aqui, que eu achei muito bom, extremamente encantador, certo? Que eu recomendo para você que está assistindo esse vídeo aqui, certo? Muito obrigado para você que assistiu e bons estudos para você.